Aconteceu Cast. Oferecimento RR Magazine, vereador Alciano Lima, secretária de Educação Kátia Bastos, deputado estadual Dr. Thales Coelho, Promice Multimarcas, Lanchonete Que Delícia, secretário Fábio Abreu, secretária de Governo Gislândia Neri, vereadora Nilda Novaes, secretário de Esportes Raimundo José, vereadora Laíse Ribeiro, Top Arte e Comunicação Visual, House Arquitetura, Carvalho Digital. Olá, gente, boa noite. Está começando mais um episódio do Aconteceu Cast, o podcast da Aconteceu Produtora, feito aqui em Brejo do Piauí para contar histórias, trajetórias e experiências de pessoas que ajudam a construir o nosso município todos os dias. Antes de qualquer coisa, a gente quer agradecer de coração aos nossos patrocinadores, que acreditam nesse projeto e apoiam a comunicação local, a cultura e a educação. Sem vocês, esse projeto não seria possível. O Aconteceu Cast nasceu com a ideia de registrar histórias reais, valorizar nossa gente e mostrar que Brejo do Piauí é feito de pessoas trabalhadoras, sonhadoras e comprometidas com o futuro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos e compartilha com os amigos e com toda a família. Assim você ajuda o projeto a crescer e continuar trazendo boas conversas como essa. Hoje o nosso papo é com uma mulher forte, dedicada à educação e que tem uma história linda com a sala de aula e com a gestão pública. Nossa convidada é Kátia Bastos, professora, atual secretária de Educação, casada e mãe de 2 filhas. Kátia, seja muito bem-vinda ao Aconteceu Cast. Olá, boa noite, muito obrigada, uma honra estar aqui. E para começar do jeito certo, eu já vou logo começar com a nossa pergunta-chave. Para você, quem é Kátia Bastos? Kátia Bastos. Kátia Bastos, uma menina, mulher, sonhadora, corre atrás dos seus objetivos, seus propósitos, ama fazer o que está fazendo, que é a educação. Mulher cristã, tenho muita fé e sou uma mulher que sou apaixonada, amo a minha família, para mim é a minha base, meu tudo. Muito bem, muito bom. Vamos dar início ao nosso primeiro bloco. E agora vamos conhecer melhor a nossa secretária de Educação, Kátia Bastos. Kátia, você nasceu em São Paulo. Veio ainda criança para Brejo do Piauí, depois voltou novamente para São Paulo por um período e mais tarde retornou para Brejo. Como foi viver essas idas e vindas ainda tão nova e o que te ensinou desde cedo? Sim, nasci em São Paulo, né? Minha família, meus pais são filhos daqui, são brejense, pessoas humildes, né? E foi tentar a vida em São Paulo, como muitos, né, nordestinos. Meu pai, jovem, e lá ele teve seus 5 filhos, né? Sou de uma família que tem 5 filhos, né? 5 irmãos. Nasci em São Paulo, mas com os 3 anos de idade eu vim para Brejo. Voltamos, meu pai retornou para o Piauí. Então, assim, praticamente fui criada aqui. Me considero brejense, porque eu não tenho, assim, muita recordação da minha infância em São Paulo. Porque eu cheguei aqui, eu tinha mais ou menos 3, 4 anos. Então, eu era bem criança, não me recordo desse período. Mas minha infância foi aqui, em Brejo. Uma infância realmente muito difícil, mas uma infância muito feliz, uma família estruturada que me deu o principal, que foi a educação, que me deu o principal, que foi valores. Então, assim, agradeço muito de onde eu vim, sou muito grata, porque minha família realmente me ensinaram os verdadeiros valores da vida, que é respeitar o próximo, que é ter educação. Essa educação eu trago de berço, de família. Então, chegando em Brejo, cresci aqui,
E retornei realmente em São Paulo por um período, mas voltei novamente e minha base é Brejo, amo minha cidade. E as experiências que eu tive de São Paulo foram boas porque eu estudei um período também lá em São Paulo. Estudei uns 2 anos em São Paulo, mas as experiências que eu trago para a minha vida, que assim, tive a oportunidade de sair para fora, mas eu sempre sonhava em voltar para cá, porque como eu falei, eu sou muito família. Quando eu saí daqui, na época de jovem, eu pensava muito nos meus pais. E eu retornei por isso, por causa deles, né? Legal. A nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro demais. Sempre admirei. Gosto do jeito dela, do jeito educado, do jeito mansinho da irmã Kátia, como eu costumo chamar, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem muito, muito mesmo a aprender e a conhecer sobre a senhora. E já de volta a Brejo, você fez parte de uma geração que enfrentava uma verdadeira batalha diária para estudar. Eram 18 quilômetros até Canto do Buriti, no carro do saudoso Corró. Que lembrança você guarda desse período tão marcante da sua vida? Nossa, foi um período assim bem difícil, viu, Emily? Mas também eu trago umas recordações muito boas, umas recordações mesmo muito boas, principalmente do nosso amigo saudoso Corró, sempre muito atencioso, paciente com nós alunos, né? Então, naquele tempo era muito difícil, porque aqui em Brejo nós só tinha o fundamental menor, que era do primeiro à quinta série, aliás, que era primeira série até a quinta série. E eu tive que sair, como eu falei, eu tive que voltar a São Paulo por um período de tempo, quando eu tinha 13 anos, e lá eu estudei o 6º e o 7º ano, e ao retornar a Brejo, eu tinha que continuar os meus estudos, né? Era uma coisa que meus pais sempre prezaram, mesmo homem da roça, meu pai agricultor, mas o que eles podiam dar para a gente, que era educação, estudo, eles faziam de tudo para nos ofertar. Então, eu fui dessa geração, desses alunos, tem muitos colegas que às vezes a gente recorda desse período que a gente ia para Canto Buriti, para concluir, terminar os nossos estudos, né? E realmente era muito difícil. Às vezes a gente ia, estava chovendo, né? E a chuva às vezes vinha de surpresa, nos pegava e o Corró não tinha levado aquela lona. E quantas vezes a gente chegava em casa ou na escola molhados, né? Então foi coisas que aconteciam no dia a dia. Fora muita amizade que a gente fez, né? Trago muitas recordações boas. E a principal é que nós tínhamos objetivo de vida. A gente queria crescer. E sabemos que a gente só cresce mesmo, tem alguma coisa através da educação, do estudo. E a gente passou por tudo isso, nós passamos, acredito que não só eu, muitos brejentos, muitos filhos da terra, daqui de Brejo, e o propósito era o mesmo, era concluir os seus estudos, né? E eu até do meu, que era do ginásio, antigo ginásio, né? Que hoje é os anos finais, eu fiz fora, porque aqui não tinha ginásio em Brejo, como também o meu ensino médio. O meu ensino médio fiz em Canto Buriti e concluí também o meu ensino superior também em Canto do Buriti. Então, foi uma trajetória aí de muita luta, mas também de muitas conquistas. Muitas idas e vindas. Todo esse esforço em busca de conhecimento, viajar todos os dias até Canto Buriti, você era da turma do meio-dia ou das 5h30? A senhora estudou nesse período de... Foi, eu estudei nesse período, se eu não estou bem enganada, equivocada, mas eu estudei nesse período, eu fazia o meu ensino médio, e eu era da turma da noite, como eu falei, da noite, A gente saía daqui nesse horário, mais ou menos, mais 5h30,
E era aquela disputa por vagas. Acredito. E assim, a gente tinha que chegar às vezes 4 horas da tarde para reservar a sua vaga no carro do Corrói, mas era muito bom. E hoje eu trago essas recordações que eu passo também para minhas filhas, aquilo que eu passei para estudar. Que hoje a gente vê que tudo está bem mais fácil, né? Muito mais fácil. Hoje você pode estudar até em casa, né? Sim. Muitos cursos você pode fazer à distância. Então, assim, hoje, graças a Deus, a educação tem chegado a todos. Mas eu ainda faço parte de uma geração que foi muito difícil para concluir os seus estudos. E, assim, o importante foi a nossa determinação, a nossa persistência, né? E o nosso propósito mesmo, que a gente queria. E conseguimos. E o que me deixa feliz é que a gente era sempre destacado como os melhores alunos. Olha só, Olha aí, que Brejo coisa boa, tá vendo? sempre tinha, né, essa marca registrada em Canto do Buriti. Mesmo chegando às vezes molhado lá, mas era uma turma que ia com o propósito de estudar. Muito bom. De que forma tudo isso contribuiu para a formação da senhora como pessoa, como professora e como mulher que hoje ocupa um cargo tão importante na educação do município? Me ajudou muito, né? Em primeiro lugar, porque eu nunca consegui nada fácil. Nunca consegui nada fácil, né? Minha infância, como eu falei, foi muito boa, porque eu fui criado por uma família estruturada, mas no sentido de valores, mas homem da roça, meu pai, agricultor, nós tivemos muita dificuldade. Então, assim, isso serviu para que eu, hoje eu valorizasse mais aquilo que eu conquisto. Né? Toda a minha trajetória me faz com que eu olhe para trás e tudo que eu conquisto hoje, eu agradeço a Deus e vejo, foi uma superação. Como eu falei, eu saí daqui para ir a São Paulo, mas fiquei pouco tempo lá. Praticamente eu não trabalhei lá. Então, tudo que eu tenho, conquistei em Brejo do Piauí. Terminei meus estudos aqui em Canto do Buriti, meu trabalho foi aqui, então, assim, tudo que eu conquistei foi aqui em Brejo. O que eu tenho, então isso, quando eu olho para trás, serve de exemplo também para mim mesma. Eu olho para trás e vejo e agradeço aquilo que eu conquistei, né? Claro que ainda tenho muita coisa para conquistar. Sim, com certeza. Agora vamos para o bloco 2, onde a gente vai se aprofundar mais na sua profissão como professora. E a gente já vai começar com a nossa pergunta, que ela acho que ela é um pouco X, né? Em todos os convidados que a gente recebe, né? Acho uma pergunta sobre a profissão que pega muito quando surgiu o desejo de ser professora e em que momento você percebeu que a educação seria o seu caminho? Eu, assim, bem nova, Emily, eu me recordo que eu tinha, o quê? Umas 6, 7 anos. Minha irmã mais velha, ela lecionava, ela era professora em Brejo do Piauí. Acredito que uma das pioneiras aqui em Brejo, minha irmã Neuza. E ela lecionava o antigo Mobral, e ela me levava, ela dava aula à noite e eu ia com ela. E como eu acompanhava ela ensinando, aquilo foi gerando um desejo, um amor por aquela profissão. Eu já cresci, né, vendo ela também, e eu cresci vendo ela dando aula e eu me apaixonei. Casei com um professor. Aí foi aonde realmente eu vi que era aquilo que eu queria. Porque quando eu fiz a minha licenciatura, meu curso de pedagogia, eu já estava casada. Então, assim, foi através também do meu esposo, professor Oswaldo. Ele me incentivou e me inspirou também para realmente seguir naquilo. Eu já tinha vontade, mas foi um ponto decisivo mesmo. Eu quero fazer pedagogia. Muito bom, muito legal. Principalmente quando a gente tem apoio, né? Facilita. Claro que nem toda a trajetória não é fácil, mas facilita bastante. Quem vive
A sala de aula sabe que não é fácil. Nós sabemos que não é. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como professora ao longo da sua carreira? Conte pra gente um desafio, um momento que mexeu com a senhora, um momento inusitado ou um momento engraçado. Conta pra gente. Realmente, lecionar, dar aula é um desafio muito grande. Então, assim, todo ano você recebe ali um público diferente, e cada uma com a sua diversidade. Cada aluno tem a sua forma, tem o seu jeito, tem o seu temperamento. Então, assim, das minhas salas de aula, eu trago muitas recordações, claro, muitas recordações. Entre elas, o que mais me emocionava era quando eu trabalhava no infantil, né? Trabalhei uns anos no pré-escolar, e quando os alunos aprendiam a ler, eles faziam aquelas cartinhas de final de ano. Então, essa é uma recordação que eu trago até hoje. Era aquelas cartinhas, os corações, os versos, os antigos versos, né? Aquelas cartinhas. Isso era o que eu trago até hoje, né? De uma recordação de um período que eu passei em sala de aula. Hoje não estou em sala de aula, mas passei um tempo lecionando. Tive um tempo também trabalhando como diretora, né? Então, a gente tem uma trajetória desde 2001 na educação. Desde 2001 eu iniciei na educação. Ficamos aí mais de 2 anos em sala de aula de pré ao 6º ano. Foi as turmas que eu trabalhei. Foi um tantinho de ano bom em sala de aula, né? Muitos aprendizados, muitas alegrias. E claro que na carreira, né, dos nossos convidados existem algumas curiosidades curiosas sobre eles, né? E vai ser o tema da nossa próxima pergunta. Antes da atual gestão pública, você viveu um período importante na comunicação, fazendo parte de uma equipe da extinta Vale FM, atuando como locutora. Como surgiu essa experiência na rádio e o que esse período representou na vida pessoal e profissional? Bem, Emily, minha trajetória na rádio Vale FM foi uma das primeiras, a primeira rádio comunitária no nosso município, né? Foi na gestão do primeiro prefeito, Anchieta, né? E esse foi o meu primeiro trabalho. Na época, eu iniciei na rádio como recepcionista e logo que iniciei, o diretor da rádio, que era o Roberto, ele me convidou a fazer um programa com ele. Daí a gente fez esse programa e decolamos, né? Aí eu passei a ter um programa meu mesma. Então, assim, o meu primeiro trabalho foi na rádio como comunicadora, locutora, né? Que era a Kátia. Até me deram o nome, me batizaram Kátia Silene na época. Eu tinha um programa matutino. Depois eu fiquei com 2 programas, matutino e um outro à noite. E era muito bom, porque através daí eu tive muito contato com muita gente do município, né? Tive a oportunidade também de entrevistar algumas pessoas. E naquele período nós não tinha comunicação como hoje, né? Não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. A nossa comunicação é através dessa rádio. Nós não tínhamos WhatsApp, celular. Então, assim, alguém queria parabenizar alguém, era através de uma rádio, mandando cartinhas. Não tinha telefone, escrevia. Cada locutor tinha uma caixinha, e ali, quando a gente chegava no programa, já pegava a caixinha e já vinha aquelas cartas, né? E ali a gente via quantas pessoas estavam nos ouvindo através daquelas cartas. Às vezes não dava nem tempo a gente ler tudo, a gente mandava só um alô para as pessoas. Mas foi um período muito bom, que eu tenho boas recordações, né? Esse foi meu primeiro trabalho, depois eu segui para a educação. Muito bom. Eu gosto muito dessa... O Aconteceu Cast é um acontecimento, né? E principalmente por trazer histórias e curiosidades que a gente não sabia. Eu não sabia que a senhora tinha sido locutora. Foi interessante saber dessa parte.
E assim, este emprego para mim, trabalhar na rádio, ele me trouxe isso hoje, essa comunicação. Porque assim, eu quando nova, ainda jovem, eu era muito tímida. Então, quando houve o convite para que eu viesse a fazer este programa, eu já pensava, como? Como que eu vou falar, né? Então, isso serviu muito nesse sentido da minha comunicação. Isso foi muito bom, me ajudou muito também em sala de aula, né? Porque professor ele tem que ser comunicativo, ele tem que se interagir com o aluno, né? Então isso me ajudou. Meu primeiro emprego também facilitou na minha profissão que eu sou hoje. Hoje, assim, claro que a gente fica nervosa quando vai falar, quando está em público, mas eu não tenho tanto aquele nervosismo que eu tinha antes de trabalhar nessa rádio. Sim. A rádio sempre guarda histórias curiosas e marcantes, né? Inclusive, tem alguém em algum lugar que eu tô doida para pegar e entrevistá-lo para falar sobre rádio, sobre comunicação. Eu não sei, os nossos telespectadores, comentem aí no nosso canal no YouTube, quem será essa pessoa que eu quero conversar, que eu quero entrevistar para falar sobre rádio e comunicação. E aí, né? A gente sabe que, enquanto locutora, tem lembranças, situações engraçadas ou emocionantes. A senhora tem alguma lembrança que seja engraçada, legal, emocionante, dentro da Vale FM, que ficou guardada no coração e que a senhora pode compartilhar com a gente? Assim, tem uma recordação dos momentos que, como eu falava, né, era o nosso único canal de comunicação que a gente tinha aqui no nosso município. Então, quando alguém estava completando o ano, como eu citei, o pessoal mandava cartinhas, né? E assim, o momento mais emocionante do programa quando eu fazia era esse. Eu amava fazer aquela emocionante homenagem para os aniversariantes. Colocava aquele fundo e eu estava um dia lendo aquela mensagem toda empolgada e acabou a energia, né? E aí cortou. Acabou tudo, Possível. né? Então, assim, aí ficou aquela falha, né? Depois a gente voltou no outro dia e aí, mas era um momento emocionante, né? A gente fazer aquele programa e estar homenageando alguém, o pessoal gostava, era muito bom. Imagino que os aniversariantes estavam lá prontos para ouvir quem deixou sua cartinha. Eu sou apaixonada por histórias de rádio porque eu sempre gostei de rádio, né? Então eu sempre fui aquela espectadora que deixava a cartinha, que fazia a ligação. Enfim, eu gosto muito dessas histórias. Agora vamos fazer uma pequena pausa para agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecemos de coração ao secretário Fábio Abreu, ao nosso deputado estadual, Dr. Thales Coelho, a vereadora Nilda Novaes, a Promise Multimarcas, com os nossos amigos Alex e Joyce, RR Magazine, com a nossa amiga Rosineide Pinheiro, Lanchonete Que Delícia, aos nossos amigos Gineia e Edivaldo, secretária de governo Gislândia Neri, vereador Alceano Lima, secretário de Saúde José Rogério Martins, a nossa vereadora Laíse Ribeiro, o nosso secretário de Esporte Raimundo José, Top Art Comunicação Visual com o nosso amigo Rony, secretária de Educação, nossa convidada Kátia Bastos, House Arquitetura Carvalho Digital com a nossa amiga Sofia Carvalho. Agora vamos continuar com a nossa convidada. Vamos agora para o nosso bloco 3. E com a nossa pergunta do bloco 3, como foi o convite para assumir a Secretaria de Educação e o que passou pela cabeça da senhora quando decidiu aceitar esse desafio? Realmente foi um desafio muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande, né, Emily? Sim. Assim, para mim também foi uma honra, né? O prefeito ter feito esse convite para a gente, porque eu trabalho juntamente com meu esposo, sempre falo, né? Sou secretária, mas o professor Oswaldo é o supervisor municipal.
aqui de Brejo do Piauí, e meu braço forte, ele que me ajuda, me auxilia, está comigo, então o convite foi para nós dois, e foi um desafio grande, porque a gente sabe do tamanho da responsabilidade, como é grande a gente ter essa responsabilidade de gerir algo tão importante, uma pasta tão importante, porque a gente sabe que a educação é a base de tudo. Então, foi desafiador, mas estamos aí, contribuindo de uma certa forma. Fizemos muita coisa, mas muita coisa ainda para ser feita. As demandas são grandes. E eu gosto dessa secretaria. Gosto mesmo, não tenho o que dizer. É uma secretária de educação muito acessível, muito paciente. Quando a gente precisa dela aqui na saúde, a gente, irmã Kátia, eu mando mensagem, irmã Kátia, ela, não, Emily, dá certo. E que bom, né, que os cargos importantes são dados a pessoas que conseguem carregá-los de uma forma eficiente, de uma forma acessível, né? Desde que assumiu a secretaria, quais são os projetos que você destaca como mais importantes para a educação em Brejo do Piauí? Para mim, assim, o mais importante foi a conclusão do prédio da creche escolar, porque para mim a base é a educação infantil, é o pilar, né? Então, assim, para uma educação ser bem-sucedida, você tem que priorizar a primeira infância, que é o básico, é a educação infantil. Quando nós assumimos na gestão da educação, como secretária, quando assumimos em 2021, o pré-escolar era nenhuma casa, né? Estava já o prédio da creche iniciado, mas não tinha concluído. Então, a gestão, o prefeito, Fabiano Lira, assumiu a responsabilidade de concluir a obra. E assim, para mim foi um passo muito significativo, muito grande, porque hoje nós temos um espaço mais adequado para receber os nossos alunos. Claro que ainda tem muita coisa a ser feita, né? Porque no nosso município nós temos essa defasagem de estrutura, de espaço, de ambiente para os nossos alunos, uma escola mais adequada. Mas, para mim, das ações mais importantes na educação, na minha gestão, como secretária, olhando também para a gestão do nosso prefeito, Fabiano Lira, foi a construção, a conclusão, né, do prédio da creche Tia Edileuza. Um prédio muito bonito, muito estruturado, né? Quem mora aqui em Brejo já conhece, mas para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estão nos assistindo, que é de outro município, que for fazer uma visita a Brejo, né? Passe lá na frente, ou se tiver aula, entre, conheça, porque é uma mega estrutura. Muito bonito lá. Quais vitórias e avanços na educação do município mais te orgulham até agora? Além da creche. Assim, muitas coisas foram feitas, né? Como eu falei, mas as demandas são grandes, muita coisa, porque quando a gente assumiu a realidade naquele tempo, em 2021, a gente vinha de uma pandemia, né? Passamos em 2029, e 2019, aliás, 2019 e 2020, né? Na pandemia e as escolas fechadas. Então, quando nós assumimos os prédios, as escolas estavam fechadas. A estrutura das nossas escolas nós não tínhamos. Então, foi feita a ampliação de todas as escolas, né? Teve esse avanço significativo. A escola Genoveva é um ponto principal. Como nós pegamos lá no início? Como que ela está hoje, né? Então, foi uma escola que foi ampliada, climatizada, né? Sim. Então, assim, muitas ações nós temos, muitos programas. Hoje nós temos um programa de compromisso aqui do nosso estado, né, que é o programa PEPAIC. Nós temos esse termo de compromisso e esse programa desde 2022 eles está também nos ajudando muito, tanto o programa PEPAIC como também nós temos um programa LEI, que é com o governo federal,
que vem nos ajudando também com a primeira infância. Nós aí conquistamos também a questão do selo Unicef, em parceria, como você falou, educação, saúde e assistência social. A gente tem trabalhado esses anos aí em equipe, em rede, e conseguimos o selo do Unicef. Estamos aí tentando conquistar o próximo. Então, são avanços significativos para o nosso município, porque hoje Brejo nacionalmente é reconhecido pelo selo Unicef. Agora, no início do ano, também fomos reconhecidos também com o selo de alfabetização na idade certa. Isso também é através do quê? Dos nossos indicadores, né? Através das nossas avaliações externas que nós temos no nosso município. Além da avaliação ali mensal do aluno, nós fazemos avaliações externas, tanto para o Estado, como também nacional. E agora nós fomos também contemplados com o selo ouro. Então, assim, muitos avanços significativos na nossa educação. Claro que os desafios são grandes, as demandas são grandes, muita coisa a ser feito, a fazer, né? Mas estamos aí. Muito bem. Eu admiro e fico muito feliz, né, quando eu vejo a nossa educação avançando. E vamos dar seguimento com as nossas próximas perguntas. A implantação e o fortalecimento das aulas em tempo integral tem sido um tema muito importante, um pouco polêmico. Como você avalia esse modelo e os benefícios para os alunos e para as famílias? É assim, eu avalio da seguinte forma: quanto mais tempo o aluno está na escola, mais ele aprende. Minha avaliação é essa. E hoje não tem como a gente fugir, porque é lei. O PNE, que é o Plano Nacional de Educação, uma das suas metas é a educação em tempo integral. Então, os municípios hoje não podem fugir. O Estado hoje já está implantando em toda a sua rede. Então, os municípios também têm que implantar. Então, assim, nós iniciamos no ano passado uma jornada uma jornada avançada mais, né? Com as nossas aulas mais avançadas. E pretendemos ter o integral 100%. Precisamos de espaço, de estrutura também para nós recebermos os nossos alunos, mas precisamos também atender os nossos alunos 100%. Mas nós já no município nós já atendemos os nossos alunos nessa jornada ampliada, né? De uma forma integral. E assim, a minha avaliação é que o aluno, quanto mais aula ele tem, quanto mais tempo ele tem em estar na escola, mais ele vai aprender. E menos tempo tem para outras coisas, né? Com certeza. Eu super apoio também. Eu sou apoiadora do tempo integral, né? E acho que contribui demais para o aprendizado dos alunos. Eu sou também muito apaixonada pela educação. Tenho certeza que a educação transforma. Como está sendo a preparação para o início do ano letivo em 2026 e o que a comunidade escolar pode esperar para esse novo ano? 2026 será um ano, acredito, como os demais anos, de muitas conquistas, muitas vitórias. O nosso calendário escolar está previsto para o final do mês, até o dia 23, mais ou menos, a gente está iniciando nossas aulas, na expectativa, né, Emily, de dias melhores, receber os nossos alunos, a família. Este ano será mais um ano desafiador, porque, como eu coloquei, nós estamos com o tempo integral. O Estado agora ele está trabalhando em tempo integral. Então, assim, nós ocupamos o espaço da escola do Estado. Então, no ano passado já foi difícil, porque os alunos do primeiro ano, eles já estavam, as aulas sendo compartilhadas com o do município, né? Estado e município. Então, esse ano não será somente 2 turmas, será mais outra turma que vai estar chegando. Então, assim, nós estamos naquela logística de espaço,
para nós iniciarmos nossas aulas. Tá um quebra-cabeça, mas a gente vai conseguir encaixar as coisas no seu devido lugar. E acredito que para a gente sair desse sufoco mesmo é só quando nós terminarmos a conclusão da nossa escola. Aí sim, da escola nova, 12 salas, padronizada. E em 2027, acredito que nossa educação já recebeu essa escola. Estamos trabalhando nela, mas falta muita coisa. Nosso desejo era que ela fosse concluída agora, no início do ano, mas infelizmente não deu tempo, não vai dar tempo. Eu acredito que para deixar o básico concluído será no segundo semestre, para o final do ano, e nós iremos ocupar ela só no próximo ano. Aí sim, vamos poder respirar melhor e atender melhor também os nossos alunos, e o tempo integral é 100%. Muito bom. Eu já ia perguntar se tinha alguma novidade e tal. Eu já estava aqui, tem uma escola aí que está ficando pronta. Deixa eu ver se a irmã Kátia vai falar. Pois, muito bem, a senhora falou. Então, a gente já sabe que a nossa escola, né, que está sendo ali, na saída ali para a localidade de Carrapicho, já está em fase de término, né? Em 2027, os alunos terão uma estrutura muito, muito boa, né? Sim. Quais são os planos e sonhos para o futuro da educação em Brejo do Piauí? O que você ainda deseja construir enquanto secretária? Eu já até iniciei falando, né, que é sobre essa escola, que desde quando nós iniciamos, eu visitava aquele prédio. Até então, abandonado, né? E foi uma luta para o gestor, o prefeito Fabiano Lira, foi várias vezes em Brasília para tentar conseguir, né, desbloquear esta obra, né, para concluir esta obra. Então, assim, meu sonho e o meu projeto e minha expectativa é a conclusão dessa escola, né? Com certeza, como eu falei, vai ser de forma assim muito significante para a nossa educação, vai nos ajudar muito, e eu acredito que vai ter muito mais sucesso, né? Vamos ter um espaço, até porque lá é uma escola já padronizada, né? O modelo dela já é padronizado, é com salas de computação, com quadras, então tem tudo dentro dela, né? O espaço é muito grande, são 12 salas de aula, então é uma escola modelo mesmo. Uma mega estrutura. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito ainda, muito trabalho para concluir. Mas vai dar certo, vai dar certo. E, Kátia, agora o espaço é todo seu. Deixe uma mensagem final para os professores, alunos, pais, mães e para toda a população de Brejo do Piauí que está nos acompanhando. Estamos aí já andando, né? 2026, mas o meu desejo é que nós continuemos iniciando aí nossas aulas, nosso ano letivo, com expectativa, né? De dias melhores, com esperança, renovados, com as forças renovadas e com o desejo de contribuir de uma certa forma, que isso é o que nos motiva a todo dia trabalhar, sair de casa para trabalhar, é saber que nós estamos contribuindo para o avanço de alguém, né? Nós estamos contribuindo de uma certa forma para o nosso município, com o nosso município. Isso me motiva. Quando eu estou à frente da gestão, quando eu estou à frente do trabalho público, é saber que eu estou contribuindo com o meu município. Você, aluno, que venha realmente com aquele desejo de aprender. E você, professor, com aquele desejo mesmo de estar contribuindo com esse aluno. E você, pai, com compromisso de estar incentivando o seu filho a estudar. Viu? A gente sabe que a educação a gente traz de casa. Tem até um dito popular que a educação a gente traz de berço. Mas a educação, valores, a gente traz da família. Mas os ensinamentos
secular a gente aprende na escola. E, de uma certa forma, nós, como professores, nós temos que colaborar com isso, né? Com esse cidadão, com essa pessoa, com esse ser. Então, você, pai, incentive seu filho também. Quero também aqui agradecer a oportunidade e esse espaço. Kátia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por compartilhar a sua história com a gente. Foi um prazer enorme conhecer melhor sua trajetória, sua caminhada na educação e todo o trabalho que você vem desenvolvendo à frente da Secretaria de Educação. Nosso agradecimento especial aos patrocinadores que acreditam e apoiam o Aconteceu Cast. Agradecemos também ao Erasmo Torres, diretor-geral e fundador da produtora Aconteceu, a Sofia Carvalho, responsável pela identidade visual, a Gisleide Alves e ao Kelvin Lima, pelo apoio técnico e estrutural que fazem esse projeto acontecer. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, curte e compartilhe os nossos vídeos com toda a sua família, com os seus amigos, reposte nas suas redes sociais e ajude a fortalecer o nosso projeto. O Aconteceu Cast volta na próxima sexta-feira, às 19 horas. Até lá! Por aqui as histórias acontecem.